Graça e paz. Amém? Amém. Graça e paz, amada igreja, mais uma vez. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura. Os irmãos sentem. Bem? Já fiz a leitura dessa palavra, acho que uns 15 dias atrás, na direção da EBD. O grande julgamento, separação de bodes e de ovelhas. Amém? Mateus capítulo 25. Abram, por favor. Leitura um pouco longa, mas nós vamos ler. 15 versículos. Amém? Mateus 25. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos leiam os versos pares. Amém? Vou começar com 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Verso 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim. Amém. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então o rei lhe responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pelo poder que é da Tua palavra, pela clareza da palavra, pela eficácia da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu estendo também esta oração ali, meu Deus, para onde os jovens estão, Senhor, aquele avanço missionário em Soledade, meu Deus, visita em nome de Jesus os corações. A palavra também vai ser ministrada hoje à noite ali, meu Pai, que o Teu poder se manifeste naquele lugar, para que aqueles jovens também vejam, diante da face deles mesmos, o poder que há no Teu Evangelho, porque o Evangelho é poder. Muito obrigado, Pai, abençoa a Tua igreja nesta noite. Nos dê graça para ministrar a palavra com ousadia e falar tudo aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja nesta noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O grande julgamento. Irmãos, primeiramente, esta palavra
não é uma palavra muito digerível, vamos dizer assim. Principalmente no mundo ocidental, onde tudo que você vai dizer tem que ser sim. O primeiro não que você dá, o olhar já não é mais o mesmo. O mundo quer aceitação, o mundo quer inclusão, o mundo quer pluralidade. O mundo quer uma palavra doce, amigável, palatável. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele é duro muitas vezes. No afã de ministrações doces e amáveis, muitos ganham seguidores. O Evangelho Coach, ele tem pipocado nesse país. Milhares e milhares de seguidores. Mas se você for analisar o Evangelho Coach, não é o de Cristo Jesus. É um evangelho diluído em muitas promessas terrenas, passageiras, de métodos humanos, que vão massagear egos. Pessoas que estão cabisbaixas vão sair dali, expressão dos coach, bombando, para que na segunda-feira consigam vencer todas as suas batalhas. Mas há um evangelho que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 14: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino é o de Cristo, e esse é diferente. Esse vai mexer nas feridas, esse vai publicizar pecado, esse vai dizer não, a porta é estreita, o caminho é apertado. E quem vai dizer isso é o próprio Jesus, meus irmãos. Nós lemos um texto aqui em Mateus capítulo 25, mas se você parar para prestar atenção, Jesus já vem batendo com firmeza na sua vinda. Quando o grupo de louvor estava louvando o terceiro hino, ele virá. Ele virá, meus irmãos. A Europa tem abandonado a teologia do vir de Cristo. Os liberais europeus não falam mais quase na volta de Cristo. A igreja esfriou, o pecado entrou. Jesus virá. Haverá uma prestação de contas com tudo que vai ser feito em nome de Cristo Jesus. No capítulo 23, no finalzinho, lamento de Jerusalém, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. No capítulo 24, alguns homens chamam Jesus: Senhor, olha a estrutura do templo. Como se Jesus fosse ficar admirado com aquilo, dizendo: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Se cumpriu cabalmente em 70 depois de Cristo, como vocês sabem. Jerusalém foi incendiado, o templo, pedra sobre pedra, teve que ser arrancada. Jesus está dizendo: eu sou um Deus que ando em espírito e em verdade. A matéria vai ficar, mas o espírito é eterno. No princípio de dores, Jesus também vai chamar a atenção que vão surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, meus irmãos. Os dias são esses. Veja o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento. Milhares e milhares de falsos profetas. As redes sociais é só o que se tem. Quando você chega para anunciar o verdadeiro evangelho, muitos não querem mais nem ouvir. Escândalos e mais escândalos. Mas vão usar o nome de quem? De Jesus. Profeticamente, Jesus vai dar uma pancada e vai dizer: haverá guerra e rumores de guerras. É o que mais nós ouvimos. Só a Primeira Guerra Mundial foram 30 milhões de mortes. A Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de mortes. Não sei se alguém já ouviu falar que o massacre de Nanquim. Meus irmãos, os japoneses entraram dentro do território chinês, estupraram milhares e milhares e milhares de mulheres, mataram milhares e milhares de pessoas inocentes,
simplesmente porque quiseram. Agora, na década de 40 do século passado, guerras e guerras, o homem é mau, continuamente perante o Senhor, a depravação é total no coração, o homem é mau, meus irmãos. E Jesus vai publicizar isso no sermão profético. Nós estamos vendo dentro das famílias, como foi orado aqui, é marido contra esposa, esposa contra marido. Meus irmãos, no Brasil explodiu casos de feminicídios. Os homens não suportam mais um não de uma mulher. Além de matar as esposas, querem matar os filhos e depois se matam. Satanás está cirandando dentro das famílias. Fechemos todas as brechas. Percebam que o sermão profético Jesus vai dizer, de forma cabal, que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Nosso Deus é um Deus justo, em todas as nações. Eu analisando, estudando um pouco sobre a Starlink, a internet, na década passada era impossível você dizer que no meio da África, um indígena ouviria falar de Cristo. Meus irmãos, Jesus está sendo pregado onde você menos imagina. O evangelho tem chegado em locais que você menos imagina, meus irmãos. Vendo essa semana Moçambique, vocês sabem que Moçambique está passando por um processo de muita confusão na política. Mas o evangelho está sendo pregado dentro de Moçambique. Um país paupérrimo, muita corrupção, mas o evangelho tem crescido dentro de Moçambique. Pessoas que não têm quase nada, mas Deus tem levantado homens fiéis ali dentro, com o celular na mão, anunciando o evangelho, e muitos têm sido libertos. O evangelho será pregado em todas as nações, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então virá o fim. Sobre a grande tribulação, Jesus vai falar também da grande tribulação, e ele vai dizer: cuidado quando disserem que o Cristo está aqui ou ali, não creiam. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O reino de Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. A vinda do Filho do Homem, Jesus vai dizer, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Será visível. Deus vai se manifestar e ele virá, meus irmãos. Aí a partir daí Jesus vai fazer uma comparação também com a parábola da figueira. Devemos estar preparados. Ele vai dizer que os ramos, quando eles estiverem dando broto, é porque Jesus está às portas. Ainda no capítulo 24, a exortação à vigilância, no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe a hora, mas ele vai dizer: vigiem, estejam preparados, porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, a porta foi fechada, bateram, mas não teve como ser aberta, porque ela já tinha sido fechada por fora. A Jesus vai dizer: vigiem. A parábola do servo fiel e do servo mau, Jesus vai dizer: cuidado, porque o Filho do Homem adivina a hora que vocês menos imaginam. Então os servos estejam preparados. Por que Jesus está o tempo todo exortando a vigilância? A nossa natureza tem uma tendência a esmorecer, mas na obra do Senhor devemos andar vigilantes 24 horas, ligados no céu, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Aí Jesus chega no capítulo 25, vai falar do quê? De 10 virgens. Ele se coloca como noivo. Preste atenção no versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e dormiram. Elas, em sua mente, percebem que o noivo está demorando, mas as prudentes, elas estão vigilantes, ainda que ele demore. Jesus está dizendo: ainda que eu demore, meu filho, vigie. Ele vem no tempo certo. Pode ser demorado na minha percepção, mas na de Deus não é.
Ele está no controle absoluto. Aí ele vai falar mais à frente a parábola dos talentos. É como um senhor proprietário de terras que se ausenta, mas ele deixa talentos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. O que tem um enterra, meus irmãos. Olhe só, preste atenção no que ele vai dizer, ó. Versículo 24. Chegando por fim o que tinha recebido o talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, então você deveria entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao quê? Ao voltar. Mais uma vez Jesus está falando na sua volta, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Em todas essas passagens Jesus está falando da sua vinda. E a ordem aos servos é: vigiem, fiquem ligados. Vocês não sabem qual vigília da noite viria um ladrão sobre vossas casas, então vigiem. Aí sim nós chegamos no grande julgamento. Aí nós começamos o grande julgamento. Nosso Deus é um Deus justo. Ele vai falar do grande julgamento, mas primeiro ele vai dizer que o evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Quando, porém, o Filho do Homem vier na sua majestade, no verso 31. A vinda de Cristo é a parousia. Jesus, quando vier, virá em glória. Nós estamos pregando aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na vinda é o leão da tribo de Judá. Os santos, os escolhidos já terão entrado, a porta já tem sido fechada. Muitos vão ficar de fora batendo, mas vai ser tarde. A hora é agora, o momento é agora. Quando, porém, o Filho do Homem vier na sua majestade. Meus irmãos, nós não fomos chamados para marcar data. Vocês já ouviram falar do movimento millerista? William Miller, um batista primeira metade do século XIX. Ele marca um advento. Ele chega e diz: Jesus virá. E muitos começam a segui-lo nos Estados Unidos. Essa heresia vai crescendo. Ele marca uma data, 22 de outubro de 1844. Mas como toda heresia, ele vai usar o quê? A Bíblia. Ele vai lá para Daniel 8,14, que está escrito: e o Senhor me disse: 2.300 tardes, depois disso será limpo o santuário. Ele pega essa data, pega 2.300 e diz que 2.300 tem que ser diminuído vezes a data do rei Artaxerxes. 457, o rei Artaxerxes libera a construção de quê? De Jerusalém. Miller erroneamente pega 2.300, diminui por 1.000, diminui por 557, vai dar 1844, e diz que Jesus virá em 1844, e muitos seguem a Miller. Ele marca a data, se reúne, e Jesus o quê? Jesus não volta, porque ele não pode entrar em contradição. Ele diz que nem ele sabe, nem os anjos, senão o Pai. Nós não fomos chamados para marcar data. Nós somos chamados para pregar o evangelho, andar em vigilância. Dali vai nascer mais uma heresia. Em 1863 nasce quem? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que marca vários outros adventos. A Ellen White profetiza, vai marcar vários outros adventos que não acontecem. Não adianta insistir contra a palavra. Se Jesus disse que ninguém sabe, é porque ninguém sabe. Nós somos chamados para pregar o evangelho, andar em vigilância. Você que entrou aqui nesta noite, Jesus virá. Eu não sei o dia nem a hora, só quero que você saiba de uma coisa: ele virá. Vigie como você anda, porque ele virá. Quando o Filho do Homem, esse termo Filho do Homem é um termo messiânico. Daniel, no capítulo 7, vai falar que nas visões da noite ele vê um como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Mas ele vem para julgar. É precisa a profecia de Daniel. Daniel vai ver tronos, livros abertos, um como o Filho do Homem vindo, mas vindo para julgar. É profundo o poder de Deus quando Ele quer falar através da palavra.
O Filho do Homem virá, mas ele vem na sua majestade, a majestade de um rei. Jesus é majestoso, meus irmãos. Ele nos contempla, ele sabe de todas as coisas, sabe do cair, do levantar. Nunca julgue os pequeninos sem o discernimento do Espírito Santo. Quem levanta é Deus, quem sustenta é Deus. Ele contempla todos, os olhos dele estão passeando no meio do seu povo. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e quem? E todos os anjos com ele. Meus irmãos, vou parar um pouco aqui para falar um pouco sobre isso, me permitam. Jesus virá, mas os anjos também virão. Salmo 103, verso 20. Bendiga os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens. Jesus vem em majestade, mas vem com seus anjos. Os anjos, eles executam as ordens de Deus. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo? A boa semente é semeada, mas o inimigo vem e lança o joio. Os ceifeiros chegam e dizem: o senhor não plantou uma boa semente? O senhor quer que arranquemos? Não, deixe que cresçam juntos. Na colheita eu darei a ordem aos ceifeiros, eles separarão o joio, queimarão e também separarão o trigo. Na explicação da parábola, quem são os ceifeiros? Os anjos. Os anjos vêm em glória para fazer separação, meus irmãos. Aqui em Mateus 24 está escrito: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vêm, mas vêm para fazerem separação. Na parábola da festa de casamento, Jesus, como dono da festa, ele passeia sobre a festa, e um está sem veste nupcial. Ele diz: como entraste aqui sem veste nupcial? O cecimo desce, baixa a cabeça. Jesus dá ordem, o arrancam lá de dentro e jogam nas trevas. Então os anjos vêm para fazerem separação. Jesus vem em glória, meus irmãos. O texto é tremendo, porque não para por aí. Ele se assentará no trono da sua glória. Jesus vem julgar com justiça. Nunca pense que o justo juiz, ele julgará sem justiça. Ele é justo em tudo. Nós vamos falar aqui a porta da justiça, que é Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Estamos pregando o evangelho. Muitas vezes, muitos não querem nem nos ver. Mas naquele grande dia, quem virar as costas para Jesus também não entra no reino, porque ele é justo. O nosso Deus jamais vai falhar. Salmo 9, verso 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Gênesis capítulo 19. Os anjos vêm até Ló, mandam que eles saiam da cidade. Abraão está orando, intercedendo. Deus é justo, meus irmãos. Senhor, se houver algum justo dentro daquela cidade, o Senhor não vai destruir, não. Se houver, eu não destruo. Começa com 50, termina com 10. Deus dá a ordem, está certo, Abraão. Os anjos vêm, pressionam a Ló que ele saia de dentro da cidade. E os anjos dizem: Ló, enquanto você não sair, nós não podemos destruir a cidade. Nosso Deus é um Deus justo, porque ele tinha dado a palavra que é Abraão. Deus não vai entrar em contradição com a sua palavra. Aquele que ele disser que vai fazer, ele vai fazer. Então ele vai julgar com justiça. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros. Você está vendo que Jesus vai separar? Muitos hoje não suportam ouvir essa palavra separação. Aqui não é acepção, meus irmãos, é separação, entendam. Jesus não faz acepção de pessoas, ele vai fazer separação. Porque o sangue de Jesus é um divisor. Quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador, recebe e o recebe. Quem não recebe está virando as costas para a única porta que pode livrar do fogo eterno. Porá suas ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Meus irmãos,
O trono de Deus é um trono de justiça. Os tribunais humanos se corrompem. Os reis da terra se vendem. Mas aqui a filosofia humana não vai prevalecer. Aqui os reis humanos não vão prevalecer. Aqui a boa retórica, a boa palavra não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a justiça de Cristo. A Bíblia diz lá no Salmo 7, verso 11, que Deus é um justo juiz. Ele vai julgar com justiça. Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos, quanto amarem a sua vinda. Você tem fome e sede de justiça, meu irmão? Porque eu tenho. Quando eu olho para esse mundo caído, eu vejo muita injustiça em todas as áreas, mas eu me alegro na justiça daquele que pode todas as coisas, que ninguém vai corrompê-lo. Ele não se vende, ele é reto, ele é fiel, ele é poderoso, e ele virá. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E na literatura hebraica, direita é bênção, livramento, proteção, graça, misericórdia e bondade. Deus nunca vai deixar de ser bondoso. Presta atenção no versículo 34, meus irmãos. Então o rei, se é majestade, é um rei. Se tem trono, ele está sentado, ele é rei. O rei manda. O rei tem um domínio nas suas mãos. O rei controla a igreja de um poder absoluto. Virá. Os anjos farão separação e ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, venham, benditos do meu Pai. Herdar o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Meus irmãos, você já ouviu falar daquela expressão: quem tem Jesus tem tudo? Quem não tem Jesus não tem nada. Pense numa expressão, é um adágio popular, mas pura verdade, meus irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Agradeça a Deus por sua graça e bondade. Se você hoje tem entendimento da graça de Cristo, se você hoje anda livre, se hoje você pode sentar dentro de uma igreja evangélica, sem ter comichão nos ouvidos, sem querer fugir, mas está ouvindo uma mensagem, é porque Deus teve misericórdia da tua vida. Venham, benditos. É bênção, é livramento, é graça. Venha, é um convite. Venham herdar o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Essa medida de tempo é demais para a minha mente. Eu não consigo entender. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um poder absoluto. Lembrando-me de Jó no capítulo 38. Deus aparece para ele um de redemoinho e lhe faz perguntas: Jó, quem é você que obscurece o meu conselho? Cinge os teus lombos e eu vou te fazer algumas perguntas. Deus faz 70 perguntas a Jó. Onde tu estava, Jó? Quando eu firmava os fundamentos da terra. Onde tu estava, Jó? Onde eu criava o gelo, o vento dos mares. Onde é que tu estava, Jó? No final das 70 perguntas, no capítulo 42, Jó diz: Senhor, eu bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és tremendo. Meus irmãos, o reino de Deus é o governo absoluto de Deus. Nós somos igreja, a comunidade do reino. O reino está preparado antes da fundação. Como foi dito hoje pela manhã, o pastor Moisés. Paulo, homem bruto, chamado. Quando os olhos daquele homem são abertos, ele entende a misericórdia de Deus que o chamou com amor eterno. Predestinado antes da fundação do mundo. Meu irmão, não entendo isso. Isso é muita graça. Presta atenção, que é desde a fundação do mundo. Vamos adiantar um pouco. Aí Jesus vai dizer a partir do versículo 35, porque o quê?
Olhe só onde há carência humana, Jesus está. Ele teve fome. Vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e vocês foram me ver. Meu irmão, onde houver uma carência humana, Jesus está lá. Não é placa de igreja. Não é um departamento exclusivo da igreja. Não é uma denominação. Não é um CNPJ. É o reino. O nosso Deus é um Deus relacional que se aproxima dos pequeninos. Deus não faz acepção, meus irmãos. Não existe cor. Não existe patrimônio financeiro. Existe carência, Deus se aproxima. Porque o rico também é carente, assim como o pobre também o é. O pobre tem algumas carências, mas o rico também tem. Deus se aproxima de todos. Ele não faz acepção. Nós muitas vezes é que fazemos. Nós é que nos enganamos, mas Jesus jamais se engana. Ele vai dizer que teve, meus irmãos. Presta atenção. No versículo 40. Não, melhor dizendo, 37. Olha só. Presta atenção no versículo 37. Então os justos perguntarão. Perceba, meus irmãos, que são justos. E quem são os justos? Os que foram justificados por quem? Por Cristo Jesus. Todas as coisas são dele. Tudo foi criado por meio dele para ele. Romanos 11:36. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Por meio dele, por causa dele, para ele são todas as coisas. Então os justos são justificados porque ele mesmo abriu a porta de justificação. Quem é a porta? Jesus Cristo. A doutrina da justificação, a espinha dorsal da carta de Paulo aos Romanos. Às vezes você lê rápido, mas se você parar para ler Romanos devagarzinho, meus irmãos, no capítulo 1, Paulo vai mostrar um panorama da depravação total dos gentios. No capítulo 2, ele também vai mostrar um panorama geral da depravação de quem? Dos judeus. Ele vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá por meio da fé. Percebam que esses justos aqui, eles vão andar por meio da fé. Ande por meio da fé, meus irmãos. Quem anda por meio da fé agrada a Deus. Quem anda por meio da fé vai aonde mais ninguém vai. Quem anda por meio da fé visita aonde mais ninguém visita. Quem anda por meio da fé socorre onde mais ninguém socorre. Quem anda por meio da fé faz aquilo que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos não querem visitar porque vai dar trabalho. Muitos não querem socorrer porque vai pedir. Muitos não querem se aproximar porque não vai haver uma troca. Perceba que aqui os justos não barganham nada. Eles simplesmente o são em Cristo Jesus. É uma comunidade de bons samaritanos que socorrem, que visitam, que amam. Quantos estão encarcerados, meu irmão? Quantas visitas você fez no presídio esse ano que se passou? Quantos enfermos você visitou? Quantos caídos você socorreu? Não precisa dizer, é só na sua consciência e na minha. Porque se nós somos quem somos em Cristo Jesus, somos chamados para fazer a diferença. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Perceba que aqui não há barganha. Você não vai ver os justos aqui dizendo eu fiz. Não vai haver holofote. Não vai haver um evangelho coach que vai me treinar a bombar. Não, é a essência do ser em mim. É quem eu sou. É a minha vida. Aonde me plantar, eu vou socorrer. Aonde eu for, eu serei as mãos e os pés de Deus, socorrendo os caídos. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e te demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos ver-te? Meus irmãos, ainda falando sobre o reino,
Eu quero que vocês abram, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos. Aí eu volto para aqui, rapidinho, por favor. Romanos capítulo 8, por favor. Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai falar que não há mais nenhuma condenação. Aqui no capítulo 8. Depois de falar da justificação, que está lá no capítulo 3. Abram aí, por favor, meus irmãos. 3:21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus o quê? Se manifestou. Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos o quê? Pecaram. E carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Os justos são justificados porque Cristo Jesus veio. Jesus morreu numa cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, mandou que pregássemos a palavra. Se Jesus não entrar na mente e no coração, o homem se torna injustificado. Não existe fé para ele. O mundo anda em boas obras, meus irmãos. Mas essas boas obras não glorificam a Deus, porque não é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Vocês lembram de Tiago? Epístola de Tiago, capítulo 2. Poderá a fé sem obra justificar o homem? Tiago vai dizer: se vocês virem algum dos vossos irmãos nu e sem ter o que comer, disser, bate em paz, que proveito pode haver nessa obra? Essa fé pode salvá-lo? Tiago vai dizer: a fé que não tem obras, ela é morta. Você me diz que tem fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras, diz Tiago. Perceba que quem tem fé age em nome de Jesus, como um bom samaritano na terra, salgando, iluminando, porque é Jesus agindo através daquela pessoa. Os justos aqui são justificados por Cristo Jesus, porque eles foram resgatados, libertos, arrancados do lamaçal de pecado. Meus irmãos, não há justiça própria em mim. Há uma depravação total no ser humano. Mas quando Jesus chega, que Ele ilumina a mente e o coração, o amor se apega. Ah, meu Jesus. Aí uma nova criatura. Voltando ainda para Romanos capítulo 8. Nós lemos o versículo 1. Jesus, lá em Mateus 25, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino eterno que vos está preparado antes da fundação do mundo. Perceba que os justos, eles herdarão porque se tornarão o quê? Filhos. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Romanos 8:12, leiam comigo, por favor. Assim, pois, irmãos, devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de o quê? Adoção, meus irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Os justos são filhos, são adotados pelo Pai, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo.
Os justos se tornam filhos, e além de filhos, o que? Herdeiros. Herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Jesus veio, nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justos, herdeiros e filhos, meus irmãos. Uma mente que tem esse discernimento anda em amor. Uma mente que sabe que saiu do lamaçal de pecado, que Jesus tirou das trevas e do calabouço, não vai andar em orgulho e vaidade. Vai andar, Senhor, muito obrigado por tua misericórdia. Tudo que você vem a fazer ainda é pouco. Diante das promessas, das maravilhosas promessas firmadas por Ele mesmo. Ainda em Romanos 8, o Espírito Santo vai interceder. Aí sim, Paulo vai cantar um hino. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós nos entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as promessas em Cristo Jesus são fiéis e verdadeiras. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Por isso que quando o rei vier em majestade e glória, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E você não vai ver presunção alguma nos justos. Não haverá instância a se recorrer. Não haverá argumento humano que invalide a promessa de Deus. Porque onde o sangue de Jesus chega, Ele sabe. Jesus liberta o mais vil pecador. Ele confunde na terra, meus irmãos. Nunca duvide do poder do Evangelho. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a rotina. Fujamos da rotina, busquemos ao Senhor em santificação. A parábola das 10 virgens é para que as virgens se santifiquem. Dos talentos é para que nós sejamos ativos na obra. Mas o grande julgamento é mostrando a prática do Evangelho, o dia a dia, o semear em amor. Em nenhum momento você vai ver os justos exaltados em si mesmo. Mas Jesus, no versículo 37, continuando, então os justos perguntam. Perceba que os justos é quem perguntam: quando foi, Senhor? É como se fosse um grande susto. Mas Jesus se aproxima das coisas simples, das mínimas coisas, meus irmãos. Que Deus é esse, todo-poderoso, que está nas simples coisas, nas mais pequenas que sejam. Nunca duvide. Haja nas pisaduras de Cristo. Ande nas pisaduras do Todo-Poderoso. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote e o levita passam de quê? De largo. Mas o bom samaritano, que era rejeitado, se aproxima, bota na sua cavalgadura, leva, trata das feridas, derrama o óleo, derrama o azeite, leva, diz: toma aqui, eu vou ajudar outros, e o que for necessário na volta eu cubro. A igreja de Cristo é uma comunidade de bons samaritanos fazendo a obra. Ainda que Satanás estremeça e diga não, o amor prevalece no meio do povo de Deus. Mas é triste, porque também haverá uma separação para a condenação. A história não termina aqui. Quem tem Jesus tem tudo. Mas o mesmo rei que disse: venham benditos, também vai dizer: afastai-vos de mim. Isso para muitos hoje é uma palavra dura, mas é a pura realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Essa semana, parando, momento devocional, lendo a palavra, você vai lá para Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Meus irmãos, é muito duro. Porque muitos, naquele dia onde me dizer Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, Senhor, nós fizemos milagres extraordinários em Teu nome, Senhor. Apartai-vos de mim,
Eu não vos conheço. Meus irmãos, quanto o Brasil está cheio, meu irmão, de falso profeta, dizendo assim diz o Senhor, que Deus fez, que Deus não fez. Pode acontecer coisas extraordinárias. Vamos ver o dia a dia, quem é a pessoa, os frutos, como se anda, quem é, como é na família, como é no trato, como é no dia a dia, como é nos seus negócios, porque é o que vale a prática. O que vai revelar quem somos nós é a prática, se eu estou em Cristo Jesus ou não, meus irmãos. Paulo, cheio do Espírito Santo, eu vou até abrir aqui 1 Coríntios capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu abrir aqui, meus irmãos, capítulo 4, versículo 15, olha o que Paulo vai dizer, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que o quê? Que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz todas as coisas ocultas em quem? Em trevas, mas também manifestará os desígnios de quem? Dos corações. Então cada um receberá do Senhor o seu louvor, a sua parte que lhe cabe. Meus irmãos, Paulo está dizendo, cuidado, tenham calma, igreja. Naquele grande dia, os corações serão descortinados. Aí de fato nós vamos ver quem é quem. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. E a igreja visível é aquela que está aqui. Ela também tem que manifestar frutos, mas quem sabe quem são os verdadeiros? Só Deus. Eu posso estar aqui enganando, meus irmãos, mas vamos ver quem é João. Quem é João no trabalho, quem é João no trato da família, quem é João no dia a dia, porque no dia a dia é de fé em fé, meus irmãos. É muito duro o que Jesus vai dizer lá em Mateus: apartai-vos de mim. Nos 3 textos que Jesus vai falar, quem quiser vir após mesmo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus vai dizer que ele virá com os anjos. Nos 3 textos, Mateus 16, Marcos 9 e Lucas 9, Marcos 8. Nos 3 textos, Jesus vai dizer que virá com seus anjos e fará separação. Ou seja, é cruz, é renúncia. O evangelho que não tem renúncia não é o de Cristo, é o do mundo. Os justos aqui andam fazendo a obra do Senhor sem presunção. Naquele grande dia, Jesus vai dizer: venham, benditos, venham. É no dia a dia, meus irmãos, é de fé em fé. Não nos deixemos levar pelo engano, pela mentira, pela aparência, porque Deus não se engana. Naquele grande dia, tudo vai ser revelado. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que lança um fundamento, muitos estão lançando outro fundamento. Paulo vai dizer: não lancem outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Devemos andar o quê? Em sinceridade. Ele vai falar que naquele grande dia, quando Jesus vier, o fogo do Espírito Santo vai manifestar as obras. Ele vai falar de 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Só vai permanecer aquela que tem um coração sincero. Por que eu estou visitando? Por que eu estou socorrendo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou louvando? Por que eu evangelizo? É por amor a Cristo? Ou é por vanglória? Por que eu venho à igreja no domingo? Religiosidade? Para cumprir um mandamento? Nasci assim, vou morrer assim? Ou porque o Espírito Santo habita em mim, eu estou cheio da presença de Deus, quero viver em santidade com Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E no domingo diz assim: ó, muito obrigado. Eu posso cair num esquema de religiosidade fácil, meus irmãos. Ser um monstro durante a semana e no domingo ser um santo, eu posso. Sair por aquelas portas e ligar o botão e dizer: não, dali para frente é um novo João, terreno e mundano, mas aqui é um santo. Jamais pensemos assim. Andemos em novidade de vida o tempo todo, de forma muito triste. No versículo 40. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Existem anjos separados para o dia do juízo. Se Deus separou anjos, imaginem homens. Judas, no versículo 6, diz que anjos estão separados, acorrentados para o dia do juízo. Imaginem homens perversos. O evangelho é urgente, o evangelho é para ontem, meus irmãos. Pregue em tempo, fora de tempo, ao seu vizinho, para os seus familiares, com amor e graça. A única porta de salvação para o humanidade é o evangelho. Só o evangelho pode justificar o homem em Cristo Jesus por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impressionante que Jesus, no versículo 42, vai fazer o mesmo relato. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês me abandonaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, e vocês não foram me ver. Vocês estão entendendo que o evangelho é uma prática? De acordo com a graça de Cristo, para fazer a vontade dele. Dona Elizabeth Poché, Dona Elizabeth, não sei se o senhor já foi lá também. Nós oficiais fazemos entrega na Santa Ceia. Acho que ela louvou uns 20 anos aqui na igreja. O senhor sabe quem é ela? Ela morou lá na Rua João Pequeno, Catolé. Nós chegamos na casa dessa irmã. A mãe dela em cima de uma cama. Acho que os diáconos aqui, Oriadi também deve saber. A mãe dela em cima de uma cama, não fala. Eu acho que não ouve mais. Não se mexe. Acho que fazem décadas que ela está assim. E ela cuidando com amor, meus irmãos, da mãezinha. Todo culto, o pastor Moisés, ela está assistindo. Uma hora dessa, com certeza, ela está assistindo. Não vem à igreja. É serva de Deus, meus irmãos. Acho que ela louvou aqui uns 20 anos. Quando nós fomos fazer aquela visita naquela casa, nós saímos dali muito mais regozijados do que ela mesma. O trato dela com a mãe, o cuidado de, meu Deus, renova as nossas forças. Não permita que murmuremos, Senhor. Tua filha está aqui. Meus irmãos, oremos uns pelos outros. Jesus tem um amor entranhável, amor e misericórdia uns pelos outros, meus irmãos. Perceba que esses aqui, os considerados malditos, eles negligenciam, é o pecado da omissão, eles não socorrem. Eles não vão aonde os outros não querem ir. A igreja foi chamada para socorrer. A igreja tem uma mensagem, mas também ela tem ação em obras. Como diria Calvino, nós somos justificados tão somente pela fé, mas ela nunca vem só. A fé sempre vem com obras. Nós somos justificados pela fé para as obras, obras que glorificam ao Pai, obras que estão adiante de nós. O mundo é um canteiro de obras, meus irmãos. Para onde você olha a carência, para onde você olha a desespero, para onde você olha a gente moribunda, precisando de uma palavra, e às vezes está do seu lado e você não abre a boca. Desenterre os talentos, use para a glória de Deus. Deus quer lhe usar com autoridade e com poder. Visite mais esse ano. Socorra mais. Desça mais a olaria. Busque mais ao Senhor a oração. Se tranque no quarto, meu irmão. Busque a oração. Você vai sair de lá mais fortalecido para andar de joelhos junto com Cristo. E pode ter certeza, Ele vai lhe direcionar como uma atalaia do céu para socorrer, para salgar na terra, para ser luz, assim como Ele é. O próprio Jesus disse que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está onde? Nos céus. Sem mim nada podeis fazer, desse Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, que a nossa fé genuína nele produza bons frutos de misericórdia. Versículo 44. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e sede, forasteiro, nu, ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá da mesma forma que respondeu aos benditos, aos justos. Em verdade lhe digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Socorra, ame mais, vigie mais com a língua, meu irmão. Isso serve para mim. Devemos vigiar. Às vezes uma palavra estraga tudo.
que o seu coração em Cristo Jesus arde em amor dentro da sua família. A hora de calar, a hora de falar, a hora para tudo. Peça sabedoria a Deus para ser plena luz dentro da sua casa, amor e misericórdia no meio dos seus vizinhos. Que sejamos como Cornélio. Interessante, pastor, o senhor falou hoje de manhã com Cornélio. Cornélio ainda não era um justo, fazia esmolas, orava de contínuo. A mensagem vem, vai lá pregar para Cornélio, mas Cornélio era um homem de tanta autoridade, que todos os vizinhos vêm para dentro da sua casa. Você tem autoridade, meus irmãos? Você tem autoridade para dizer, vizinho, vem na minha casa e ali na sua casa? Reflita, não precisa dizer nada não. Se você for dar um culto, em ações de graças, chamar seus vizinhos, eles vão, meu irmão. Eles confiam em você. Eles olham para você e veem um crente verdadeiro e genuíno que diz, não, ali eu vou. Eu vou sentar naquela casa e vou ouvir uma palavra, porque pense no crente. Ou será que eles vão dizer, para ser que nem ele, eu não vou não. O evangelho é uma prática. O evangelho nunca vai ser uma teoria. Diante do trono de Deus, a filosofia humana cai por terra. Toda psicologia é válida, mas aquela que quer tomar o trono da graça jamais vai prevalecer. Ninguém vai prevalecer no dia do juízo. Só os justos pelo sangue de Jesus e mais ninguém. Para encerrar, Jesus faz separação. Ele vem em majestade e glória, exaltado, sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas, ninguém escapará. Mas os justos reinarão eternamente com ele no céu de glória. Você está sofrendo, meu irmão, por causa do evangelho? Dê glória a Deus. Você está passando por luta e prova por causa do evangelho? Dê glória a Deus. Se alegre. Naquele grande dia vai valer a pena. Vai valer a pena tudo que você tem passado. Semeie com amor, com fé, com alegria. Nada do que você está semeando é em vão. Nada vai cair por terra. Tudo que você está vendo, tudo, segundo a misericórdia e graça de Deus, é porque Deus tem colocado você como arauto para sofrer por causa do evangelho. Prega um evangelho que tem mais sofrimento. Esse não é o de Cristo. O de Cristo é você sofrendo, mas também no meio do sofrimento você vê os milagres. Você vê portas se abrindo. Paulo vai dizer, por 2 vezes uma grande porta se abriu no evangelho para mim. Mas perceba que a porta se abre no meio da luta, meu irmão. É no meio do sofrimento. O evangelho de facilidades não é o de Cristo. O evangelho de Cristo sempre vai ser na porta estreita. Mas valerá a pena. Naquele grande dia, quando a trombeta tocar, que Jesus vier em glória, venha bendita. Vem bendito. O reino é teu, que está preparado antes da fundação do mundo. Vem. Valerá a pena cada processo doloroso que você está passando. Que a igreja se fortaleça mais e mais. Que nós nunca desistamos de fazer o bem, sem olhar a quem. Outro adágio popular, que vale a pena, faça o bem, sem olhar a quem. Não é questão de ser idiota, ou ser criança. Jesus também disse que nós devemos ser o quê? Simples como uma pomba, mais prudentes como uma serpente. Para encerrar, deixa eu dar só um pequeno testemunho, só uma coisinha que aconteceu na minha vida, meus irmãos. Ao me converter, não conhecia muito da Bíblia ainda, não tinha muito entendimento, e o amor ardendo na alma, como tem que ser. Um belo dia, pastor Moisés, eu estava em casa, tarde da noite, quase meia-noite, a porta batem na porta. Opa, tudo bom? Meu filho, meu carro parou, eu estou precisando de uma gasolina, me ajude. Eu não hesitei a abrir a porta da minha casa. O que foi, meu filho? Eu estou sem dinheiro, estou precisando de um dinheiro. Meus irmãos, eu não tinha um dinheiro na hora. Mas eu fui bater na casa da minha mãe para tentar socorrer essa pessoa. Eu não sabia, era um marginal. Ele não estava armado. Ele estava dando um golpe
Já atendi em várias casas em dias diferentes. Deus me deu um grande livramento naquele dia. Ele poderia estar armado e ter entrado dentro da minha casa. Deus me guardou naquele dia. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo, vamos dizer assim, aspas, na questão da inocência. Nós devemos lutar também contra essas armadilhas de Satanás, que tem tentado colocar no nosso coração da gente parar. Porque ali era uma armadilha, era um engano, não era uma carência humana, era Satanás iludindo. Mas está escrito no Salmo 91, verso 11: porque dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Daquele dia em diante eu passei a vigiar mais. A carência humana é a mesma, sempre vai existir, mas também existem os golpistas. Muitos se aproximam de nós crentes, como se nós fôssemos imbecis ou crianças. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Andemos com prudência. Os recursos são poucos, mas tenhamos sabedoria onde semear. Infelizmente o crack tem tomado conta da nossa cidade. Onde a gente chega é um viciado, pedindo. Muitas vezes nós podemos estar alimentando o próprio tráfico. Vigiemos para fazer a obra com amor, pedindo a Deus discernimento do que fazer. E pedindo também livramento. Assim como nós pedimos aos jovens que estão lá em Soledade. A obra do Evangelho é uma obra travada. É uma briga espiritual, é uma luta espiritual. Demônios se levantam, mas em nome de Jesus tudo cai por terra. Porque o Evangelho vai à frente. O Evangelho é poder de Deus. Que a igreja se fortaleça. Ande socorrendo os pequeninos. E que naquele grande dia, eu e você estejamos entre os benditos do Pai. Para recebermos por herança o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Creia, meu irmão. Quem crê em Cristo Jesus passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós já tomamos posse do reino eterno em vida. A igreja é triunfante em vida. Porque Jesus mesmo prometeu. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Ajude os nossos pastores, nossa igreja a caminhar fazendo a obra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu posso fazer uma oração, pastor? Vamos ficar em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado pelos benditos do Pai que estão aqui, Senhor. Nós somos a comunidade do reino, Pai. Vamos tomar posse, somos filhos e somos herdeiros. Quem tem Jesus tem tudo, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a sua igreja, que a sua igreja caminhe na terra, fazendo a tua obra, socorrendo os pequeninos, amando, entendendo que é nas pequenas coisas, no dia a dia, que nos deparamos com o próprio Jesus Cristo, onde socorremos, Pai. Muito obrigado pela vida de cada servo teu que está aqui nesta noite. Socorre-nos, Senhor. Dai-nos força, sabedoria e entendimento para fazermos a tua obra com amor e santidade. Muito obrigado. É assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus.